Mario Galaxy apresentou personagens incríveis que todo mundo sempre quis ver. Mas será que você sabe quais são os melhores e os piores personagens desse filme? Yoshi. O Yoshi é com toda certeza o melhor personagem dessa sequência dos filmes de Mario. Ele é muito engraçado, mesmo só conseguindo falar uma única palavra. Sem falar que ele faz coisas incríveis, como engolir personagens e soltar eles na forma de um ovo. Se bem que, pensando bem, isso não é nada legal, porque sair pela porta dos fundos não deve ser nada bom. Mas o Yoshi foi uma grata surpresa desse filme. Todo mundo quis levar um dinossauro como ele pra casa. Sem falar que ele é muito companheiro, super fofo e representa demais a personalidade do Yoshi dos jogos. Gente, ele até anda de moto! Fala se isso não é incrível! É por isso que o Yoshi ganha o primeiro lugar da nossa lista. Você concorda? Ainda vamos te mostrar muito mais hoje. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Luigi. O Luigi é o segundo lugar da nossa lista. Sim, antes do Mario. E você já deve saber o motivo. O Luigi tem muito mais tempo de tela nesse filme e ele luta ao lado do irmão como um grande herói. Ele cresceu neste filme de um jeito surpreendente, tem várias skins de poder, luta contra o Bowser e derrota inimigos. Ele não é medroso como muitas pessoas pensaram, sem falar que ele encoraja o irmão a seguir os seus sonhos, como falar para o Mario que a Peach teria sorte de ser a namorada do protagonista. O Luigi toma o seu lugar como um dos protagonistas da franquia, e ver ele crescer de um filme para o outro foi um grande prazer de assistir. Mario. E finalmente, o nosso protagonista. O Mario entra para a nossa lista como o terceiro melhor personagem do filme, porque ele está mais preparado neste filme. Bem mais experiente, não precisa treinar como foi antes e derrotar vários inimigos. A verdade é que o Mario se parece muito mais com o herói dos jogos nesta animação do que a Nintendo mostrou no primeiro filme. Ou seja, temos o nosso bom e velho Mario como um herói completo. Mas há um problema. Neste filme, o Mario deixa muito claro que ele desenvolveu um amor pela princesa Peach. Ele quer a garota como namorada, e nós também queremos isso para o casal, mas o Mario não confessa esse amor, e isso é ruim. No jogo Mario Odyssey, ele até chega a propor a Peach em casamento. Ele tem coragem de confessar o amor e ir atrás da garota que ele quer. É uma pena que ele não faça isso no filme, por isso não ganha o primeiro lugar. Peach. A princesa Peach entra para a nossa lista também como uma das melhores personagens. Ela é super ativa, tem coragem, força, luta muito bem e tem chances de ser a protagonista do próprio filme. Vamos lembrar que essa personagem já tem jogos em que ela é a principal, ou seja, tem espaço para isso. Mas esse filme tem um problema. O Mario e o Luigi vão atrás da Peach, mas é quase como se a princesa não precisasse disso. Não tem problema a Peach ser tão poderosa, até porque ela é mesmo, mas faltou o filme explicar por que ela precisaria da ajuda dos outros personagens. Vamos lembrar que ela deu uma surra na gangue do Rei Wart sozinha. Isso só faria sentido se ela fosse a protagonista do filme, mas ela não é, então por isso ela ganha a quarta posição. Você concorda? Fox McCloud. Uma das grandes surpresas desse filme é o Fox McCloud. Ele é um piloto de nave espacial incrível. A arte do filme até muda de 3D para 2D. Esse personagem é tão bom que ele abre espaço para a criação de uma nova franquia. E tomara que a equipe Space Fox entre para o universo do cinema. Quando a gente vê ele pilotando pelo espaço, dá uma vontade de ser o capitão de uma nave e viver uma grande aventura pelas estrelas. Nós adoramos o Fox McCloud e é por isso que ele entra para nossa lista como um dos melhores personagens. Mas ele não faz parte do universo Mario, por isso a posição dele é de honra. Bowser Jr. O filho do antagonista é um vilão poderoso. O Bowser Jr. é uma boa surpresa para o filme, e todo mundo gosta dele. O Príncipe Koopa é inteligente, poderoso e se comporta como um vilão que tem um plano de verdade. Ele não quer só sequestrar uma princesa, ele quer dominar o universo construindo uma máquina poderosa. Mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido ele ser imaturo, porque o Júnior ainda é uma criança. Ele não tem um motivo bobo como o Bowser, mas, ao mesmo tempo, o plano dele é fraco, porque ele se derrotou sozinho, sendo engolido pelo seu próprio poder. Ainda assim, ele fica na frente do Bowser porque ele consegue trazer o próprio pai de volta pro mal. Você prefere o Bowser ou o Júnior? Comenta a hashtag Mario pra gente se conhecer. Bowser. E falando no Bowser, ele fica na 7ª posição porque ele não é o vilão principal do filme. Nós já conhecíamos o personagem e ele tenta evoluir como pessoa, mas não consegue.
ele ainda é o rei dos Koopas, mas nós vemos que ele tem uma personalidade artística, fazendo pinturas e tudo mais. Mas ele larga tudo para ser malvado e passar um exemplo ruim para o filho. Rosalina. E quem diria que a grande surpresa desse filme, a princesa Rosalina, não ficaria entre as primeiras posições. Mas não leve a gente a mal. Ela é sim incrível, mas não tem um grande desenvolvimento. Ela deveria ser uma protagonista, mas nós não descobrimos grandes coisas sobre ela. Só sabemos que a personagem é poderosa e que ela é irmã da Peach. Mas, fora isso, deveria ter mais coisas sobre a Rosalina. Sem falar que a princesa Rosalina precisa ser resgatada no final. Ela é uma princesa em apuros, mesmo sendo uma das personagens principais do filme. E isso não respeita a personagem dos jogos. Por isso, ela fica na 8ª posição. Robbie. Você acredita que o Robbie vai ficar entre os melhores personagens do filme, mesmo tendo pouco tempo de tela? Sim, ele é um dos melhores. E se você acha ele chato, provavelmente não é tão fã assim de Mario. Ele é lento e chato porque isso é uma referência para o Robbie original, que era vendido junto com o console Nintendo 64. Ou seja, é uma das melhores adaptações. Rei Wart. A gente confessa que ver o Rei Wart no filme foi uma coisa boa. Foi sim uma grande surpresa e trouxe boas memórias dos jogos que a gente jogava na infância. Mas ele, infelizmente, não é o Rei Wart que a gente esperava. Nos jogos, ele é o Rei dos Sonhos. Ele é poderoso, é o vilão principal de Super Mario Bros. 2, mas foi derrotado muito fácil, o que é uma pena. Ele merece mais espaço e provavelmente vai ganhar algum filme derivado no futuro. Tomara que isso aconteça. Mesmo assim, ele fica com a 10ª posição porque esse personagem não aparece desde 1988 e ninguém esperava ver ele de novo. Luma Lee. O Luma Lee, que é aquele Luma azul, é um personagem que entrou para nossa lista na 11ª posição porque ele é lendário desde o primeiro filme. Ele é assustador e engraçado ao mesmo tempo. Todo mundo ama ele, e o personagem muda de posição com Bowser porque no primeiro filme ele estava preso, mas agora ele é quem prende o vilão. Mas ele não tem quase nada de tempo de tela, por isso fica abaixo da 10ª posição. Toad. Agora nós entramos na lista de personagens que foram uma decepção, e o Toad é uma delas, infelizmente. Fale a verdade, o que ele fez neste filme? Absolutamente nada. Ele acompanhou a Peach, não teve grandes falas, não foi tão engraçado como no primeiro filme e não foi aprofundado como personagem. Uma pena, mas não entra como um bom personagem do filme. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Birdo. E é com dor no coração que nós falamos que a Birdo não foi uma boa personagem. Nós sabemos que ela não teria falas, pois ela não fala nos jogos, mas a participação dela é infelizmente chata. Ela só serve para levar uma surra da Peach, e só isso. Ela não se encontra com o Yoshi, o que todo mundo esperava que fosse acontecer, mas não aconteceu e isso é triste. Kamek. E o líder dos Magicopas, o conselheiro Kamek, também foi uma decepção. Ele não tem um bom tempo de tela, não usa magia mesmo sendo um feiticeiro poderoso e ninguém ficou feliz com o fato de que o Kamek não falou sobre a profecia. No jogo Yoshi's Island, ele diz que teve uma profecia com o Mario, com o Luigi e com a princesa Peach. Ele não revela nada sobre isso no filme, e por isso ele não entra para a lista como um bom personagem. Ruined Dragon. O final boss do filme, o Ruined Dragon, é uma decepção enorme. No filme, ele é feito de tinta, o que não respeita os jogos. Ele é derrotado facilmente pelo Mario, o que também não faz sentido e deveria ter sido uma luta épica. Ou seja, foi uma adição ruim, e por mais que tenha sido uma participação engraçada, foi uma referência fraca. Koopas. O exército do Bowser, os Koopas, não tem grande participação do filme. E isso é ruim porque não respeita a maior parte dos jogos. São eles que atacam o Mario e o Luigi. São eles que fazem os jogos serem cheios de adrenalina. Por isso que, infelizmente, a falta de participação dos Koopas é ruim. Lumas. Os Lumas também não têm uma boa participação no filme. Nos jogos, eles são ajudantes na aventura do Mario, mas aqui eles não fazem quase nada. Eles ficam no castelo da Rosalina brincando e sendo fofos,
mas deveriam se comportar como ajudantes dos heróis. Infelizmente, não fazem isso, e por causa desse detalhe, não ficam entre os melhores. Conselheiro. O Conselheiro Toad é um personagem que, infelizmente, merece os últimos lugares, por um motivo simples: ele nem sequer deveria existir. Esse lugar, como conselheiro, pertence ao personagem Toadsworth, que é um Toad idoso, mas por algum motivo esqueceram ele do filme. Por isso ele entra como um problema desse filme. Daisy. Segura que lá vem polêmica. A Daisy, que é uma das personagens favoritas de todos, inclusive a nossa, é uma personagem que não entra para os melhores. Ela não tem tempo de tela o suficiente. Ela está no espaço ao invés de aparecer no seu reino em Sarasaland. E por mais que ela seja uma promessa para o futuro, ninguém entendeu a participação dela agora. Ela deveria ter sido revelada de outra maneira. Por isso, ela fica com a penúltima posição. Honey Queen. E por fim, a pior personagem do filme foi a Honey Queen. Ela é completamente diferente dos jogos. Nos games, ela entrega uma skin de abelha para o Mario. Ela pede a ajuda dele. É uma aliada. Mas no filme, ela é malvada e prende as pessoas por nada. Mudaram a personalidade dela e por isso ela não merece os nossos aplausos, o que é uma pena. Mas nós aqui do canal não mudamos nunca, por isso sempre fique com a gente. Tá curtindo? Então clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!